Olá, me chamo professor Diego Carneiro e nossa aula de hoje será sobre dados em painel. Os dados organizados na forma de painel, eles têm como característica considerar duas dimensões, uma dimensão espacial e uma dimensão temporal. De forma geral, os dados podem ser organizados em cortes transversais, quando eu acompanho para o mesmo período de tempo um grupo de indivíduos, ou dados em séries temporais, que eu acompanho o mesmo indivíduo ao longo de vários períodos. Dessa forma, os dados organizados em forma de painel, eles tendem a combinar essas características do corte transversal com o das séries temporais. Se não se tratam dos mesmos indivíduos em cada período, mas de grupos diferentes, eu digo que esses dados são dados empilhados, ou pooled. Já se eu acompanho os indivíduos ao longo do tempo de forma longitudinal, dizem que esses dados são os dados em painel propriamente ditos. Um exemplo de dados em painel seria, por exemplo, observar a expectativa de vida nos diferentes estados brasileiros, 27 estados, ao longo do período, por exemplo, de 2001 a 2010. Note que para cada estado desse eu vou ter 10 observações, ou seja, 10 períodos diferentes, certo? Correspondente a cada ano. E, por outro lado, para cada ano que eu pegar, eu vou ter 27 observações. A base completa, por sua vez, então, vai ser 27 observações por estado vezes 10 períodos, 270 observações. Já num caso de dados empilhados, considere, por exemplo, uma pesquisa realizada com trabalhadores da construção civil, por exemplo. Vamos pegar o período de 2016 e 2020, por exemplo. Em cada ano desses, o que acontece? Da população de trabalhadores da construção, eu realizo uma amostragem e entrevisto um determinado número de trabalhadores. A cada ano, essa amostragem é realizada de modo que os trabalhadores de um ano eles não são necessariamente os mesmos do ano seguinte. E dessa forma tem uma característica, eu não tenho a longitudinalidade dos dados. Por quê? Porque eu não acompanho o mesmo trabalhador ao longo do tempo, e sim eu tenho rodadas de amostra de trabalhadores em cada ano. Qual a vantagem, então, de usar o painel? Em resumo, eu tenho três características interessantes. Primeiro, que eu melhoro as propriedades estatísticas. Isso se dá por alguns motivos. Primeiro, porque eu tenho uma amostra maior, porque eu combino dados ao longo do tempo de cross-sections. Então, isso me fornece estimadores mais eficientes, ou seja, com variância menor, e me tende a reduzir os vieses oriundos de baixa amostragem. Né? Esses dados eles são mais informativos, no sentido que eles têm uma maior variabilidade, e tendem a fornecer menos colinearidade entre as variáveis. Isso é mais favorável à estimação de modelos baseados nos mínimos quadrados ordinários, por exemplo. Os dados em painel também são mais adequados quando eu quero observar uma mudança ao longo do tempo. Né? Então, se eu quero medir o efeito de alguma intervenção, por exemplo, eu consigo observar passo a passo como aqueles indivíduos vão se comportando em resposta àquela intervenção. Tanto é que os dados em painel são a estrutura por trás da maioria das estratégias de avaliação de políticas, por exemplo. Outra característica interessante dos dados em painel é que eles permitem levar em consideração a heterogeneidade das unidades, desculpa, no sentido de que eu consigo, de certa forma, por meio de algumas técnicas, isolar efeitos individuais, né, de cada unidade. Isso é interessante porque evita que eu sofra de vieses por omissão de variáveis. Nós vamos detalhar isso nas próximas aulas, certo? E além de eu conseguir observar essa heterogeneidade dentro de cada unidade cross-section, eu também consigo isolar choques comuns. Por exemplo, uma crise econômica afetando um grupo de empresas. Se o choque se deu em determinado período e ele afeta de forma uniforme, digamos assim, as empresas, eu consigo isolar isso por meio de técnicas de uso de dados em painel. Então isso torna o uso de dados em painel uma, uma modalidade de pesquisa, de metodologia bastante difundida e que vem ganhando aceitação no meio científico. Dentro da estrutura de painel, nós podemos fazer algumas distinções. Um painel ele é dito balanceado se eu tenho, digamos, seria a forma ideal, que seria todas as unidades em todos os períodos. Então eu teria
o mesmo número de anos para cada unidade cross-section, certo? Eu consigo fazer uma observação completa. Já um painel é dito desbalanceado se essas unidades as variam ao longo do período. Como assim? Para alguns períodos eu observo um conjunto de unidades, para outros eu observo um outro conjunto de unidades, certo? Eu posso ter ainda a modalidade de painel rotativo, em que horas eu observo um grupo, horas eu observo outro grupo. E por fim um painel split, que seria um grupo fixo e um outro grupo que vai variando, aparecendo ou não ao longo dos demais períodos. Uma característica que deve se observar quando se trabalha com esses dados em painel, um problema típico de dados em painel, é o surgimento que a gente chama de atrito. O que é o atrito? O atrito é quando há um desaparecimento de unidades ao longo do tempo. Como assim? Eu trabalhava com um grupo inicial, a ideia seria acompanhar esse grupo ao longo do tempo, só que por algum motivo alguns indivíduos não possuem informações para a medida que o tempo vai passando. Então, esse desaparecimento ele tem que ser estudado. Se ele for um fenômeno de natureza aleatória, ou seja, se os indivíduos não aparecem por um motivo não específico, isso geralmente não afeta os resultados. Já se ele é de ordem não aleatória, ou seja, se esse desaparecimento ele está associado a alguma característica dos indivíduos, então nós temos um viés e nós temos que considerar isso na estimação e utilizar alguma técnica para corrigir, certo? Um exemplo clássico disso é a evasão escolar de alunos com baixo desempenho. Por exemplo, imagine que você está querendo estudar as notas dos alunos, o efeito de alguma intervenção sobre as notas dos alunos, e em 2 períodos. E aí, ao longo desses períodos, os alunos com baixo rendimento desaparecem da amostra, porque eles têm uma maior probabilidade de evadir. Ou seja, o atrito, nesse caso, ele está correlacionado a uma característica dos alunos, que é o baixo desempenho. Então, se eu estou querendo ver o efeito sobre o desempenho, eu só vou observar os bons alunos no segundo período, porque os que tinham desempenho pior desapareceram da amostra. Entendeu? Então, isso tende a viesar os resultados. Nesse caso, então a gente tem que dar o tratamento adequado a isso. Então, tenham isso em mente.